A paz do Senhor, amados irmãos, tudo bem? Eu sou o pastor Valmir Ribeiro e trago a nossa 11ª lição, falando sobre Lucas e Atos, o modelo pentecostal para hoje. Tanto Lucas quanto Atos foram escritos pelo Dr. Lucas, o médico amado. Ele vai iniciar dizendo que ele fez um tratado minucioso acerca das coisas que tinham acontecido. Envolvia a vida, a história e o ministério do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O nosso texto áureo diz assim: e todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Atos capítulo 2, versículo 4. A verdade prática diz assim: a atividade do Espírito Santo e suas implicações na vida cristã são o padrão bíblico adotado pelo crente pentecostal. Ou seja, o crente pentecostal, ele vai olhar a ação do Espírito Santo nas páginas da Bíblia Sagrada, principalmente no Novo Testamento, e mais profundamente ainda quando a igreja do Senhor Jesus ela é inaugurada. Nós vemos que a igreja, ao ser inaugurada, ela tem a marca do Espírito Santo. É o Espírito Santo que vai dar vida a esta igreja. Lembremos bem que Jesus, antes de subir ao céu, lá no Evangelho de João, capítulo 16, capítulo 17, ele vai falar sobre isso. Vai falar sobre alguém que viria, alguém igual a ele que viria. Para quê? Para ser o Consolador. E hoje nós temos o Consolador, que está atuando, que está agindo na igreja. A nossa leitura bíblica em classe está no Evangelho de Lucas, capítulo 1, nos versos 21 e 22, e depois no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versos de 1 a 4. Diz assim: e o povo estava esperando a Zacarias e maravilhava-se de que tanto se demorasse no templo. E saindo ele não lhes podia falar. E entenderam que tivera alguma visão no templo, e falava por acenos e ficou mudo. Cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar, e de repente veio do céu um som como de um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam assentados. E foram vistas sobre eles línguas repartidas como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falasse. A ação do Espírito Santo veio do céu. O Espírito Santo veio do céu, tá certo? Nós temos 3 objetivos na nossa lição. Primeiro é enfatizar a ação do Espírito Santo na vida e ministério de Jesus em Lucas. Segundo, ressaltar que a manifestação do Espírito Santo no ministério da igreja em Atos é cumprimento da promessa de Deus revelada por intermédio do profeta Joel. Terceiro, apontar que o batismo no Espírito Santo é uma promessa atual e deve ser buscada por todos os crentes como capacitação para o serviço cristão. Lembremos então que o poder, a ação sobrenatural do Espírito Santo é uma capacitação do Espírito Santo para nós realizarmos a obra de Deus com poder e com autoridade. A nossa introdução diz assim: porém antes, eu lhe convido a vir comigo, a se inscrever no canal, a acionar as notificações, para que você não venha perder nenhum de nossos vídeos. Estamos chegando ao final de mais um trimestre e daqui a pouquinho mais estaremos com um novo trimestre. E eu te espero para viver momentos agradáveis estudando a palavra do Senhor. Introdução. Lucas, Atos são 2 volumes de autoria do médico amado. O médico amado é Lucas.
Os relatos são escritos a partir de premissas históricas e teológicas, ou seja, de levantamentos que ele fez. Ele fez uma busca minuciosa acerca do que Jesus fez. Ele vai dizer no seu livro, vamos ver aqui rapidinho para nós ganharmos o nosso tempo, porque o nosso tempo é muito precioso aqui na rede social, então vamos ganhar o tempo. Ele diz assim, olha, Atos capítulo 1, verso 1, fiz o primeiro tratado ao Teófilo acerca de tudo que Jesus começou não só a fazer, mas a ensinar, até o dia que foi recebido em cima no céu. Então ele fala que fez um tratado, ou seja, ele fez uma busca minuciosa acerca de tudo que Jesus ele realizou. Ele fala aqui agora em Lucas capítulo 1, versículo 1, diz assim, tendo, pois, muito empreendido por em ordem a narração dos fatos que entre nós se cumpriram, segundo nos transmitiram os mesmos que os presenciaram desde o princípio e foram ministros da palavra. Tá vendo? Ele vai buscar minuciosamente, além de médico, ele vai trabalhar como um historiador. Ele vai trabalhar como um historiador, tanto que Atos é um livro histórico. Então ele vai fazer esse apanhado, que para nós, para a Igreja de Cristo, é algo assim maravilhoso. Então é o que nós vamos ver nesta lição. Então fala, desde o Pentecoste, o derramar do Espírito Santo permanece como modelo para a Igreja de Cristo. O Espírito Santo veio, mas não voltou para o céu. Ele continua agindo na vida da igreja. É claro que quando nós falamos que o Espírito Santo veio, dá uma ideia de que ele está limitado aqui à igreja. Não. O Espírito Santo, ele é Deus. Ele não está limitado a nada. Ele tem poder absoluto sobre todas as coisas. Então mas para o nosso entendimento, para nós entendermos que ele vem, então a gente fala que ele está agindo na igreja. E depois alguém fala que ele vai ser tirado. Mas nós temos que entender que ele é Deus. Como Deus, a presença dele está em todos os lugares. A palavra-chave dessa lição é Espírito, com letra maiúscula, falando do Espírito Santo. No primeiro tópico vai dizer, o Evangelho de Lucas, o Espírito Santo no ministério de Cristo. O Espírito Santo no Evangelho. Lucas registra os fatos acerca da vida e obra de Cristo. O evangelista enfatiza o papel do Espírito no advento do Messias. A ação do Espírito é percebida na vida do precursor de Cristo, João Batista, na vida de Isabel e Zacarias, seus pais. Ambos eram pessoas que tinham uma idade já avançada e não poderiam ter filhos. Não poderia ter filhos por causa da idade. Então, o que vai ser gerado, como vai acontecer, vai ser a ação do Espírito Santo. O Espírito Santo que vai agir na vida deste casal, gerando no ventre da Isabel o nosso João Batista. Lucas capítulo 1, versículos 13. Lucas 1, 13 vai dizer assim. Diz assim, olha... Mas o anjo lhe disse, Zacarias, não temas, porque a tua oração foi ouvida. E Isabel, tua mulher, dará à luz um filho, e lhe porás o nome de João. Sabe por quê? Zacarias ficou mudo? Porque ele ficou alegre demais e não acreditou por não acreditar. Então Deus falou, então você vai ficar sem falar até o momento do nascimento dele. Então vai acontecer isso. E de fato aconteceu mesmo. Agora o versículo 67 diz assim, Zacarias, seu pai, foi cheio do Espírito Santo e profetizou dizendo, bendito é o Senhor Deus de Israel, porque visitou e remiu o seu povo. É algo assim extraordinário, a ação de Deus, a ação de como Deus trabalha, de como Deus age, de como Deus agiu por meio do Espírito Santo na vida deste casal. Também nós vamos ver o Espírito Santo na concepção virginal de Maria, no caso, no nascimento de Jesus. Jesus foi gerado no ventre de Maria,
por obra e graça do Espírito Santo. O Evangelho ainda ressalta o poder de Cristo em batizar com o Espírito Santo. Lucas 3,16. João vai dizer, olha, eu não sou digno de desatar as sandálias dos teus pés, mas vem um que é mais poderoso do que eu, ele vai te batizar com Espírito Santo e com fogo. Então Jesus, de fato, ele viria para batizar, e veio mesmo. Diz assim, respondeu João a todos dizendo, eu na verdade batizo com água, mas eis que vem aquele que é mais poderoso do que eu, que não sou digno de desatar a correia das suas sandálias. Este vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Algo tremendo, João vai experimentar, que é essa ação poderosa do Senhor Jesus. 2. O Espírito Santo no batismo de Cristo. Ao descrever o batismo de Jesus no Jordão, Lucas informa que, estando o Senhor orando, o céu se abriu e o Espírito Santo desceu sobre ele em forma de uma pomba. Desceu sobre Jesus, uma pomba branca. Por quê? Mostrando a pureza do Senhor. E ao mesmo tempo, uma voz vai rasgar o céu dizendo, tu és o meu filho amado em quem eu tenho prazer. Então houve, desde o primeiro momento do ministério de Jesus, houve esta manifestação do poder de Deus. Houve essa manifestação do Espírito Santo. O Espírito Santo capacitou o Senhor Jesus para a obra e de fato isso vai acontecer. Ele vai marcar, o Espírito Santo vai marcar o início do ministério do Senhor Jesus. E o Pai vai testificar para todos que estão ali que aquele é o seu Filho amado em que as pessoas deveriam ouvir. E aí, você tem ouvido Jesus? Tem conseguido ouvir a voz de Jesus? Pense nisso. No 3, o Espírito Santo e a tentação de Cristo. Após o batismo nas águas e cheio do Espírito Santo, Jesus foi levado ou impelido pelo Espírito Santo ao deserto e lá foi tentado pelo diabo durante 40 dias. Na verdade, olha só, vamos lá. Jesus foi levado ao deserto, lá esteve 40 dias com o Senhor, esteve 40 dias orando, buscando o Pai, mas depois dos 40 dias, vai dizer que Jesus teve fome. Quando Jesus tem fome, o diabo aparece para tentá-lo. O diabo não vai tentar Jesus quando ele estava ainda forte com a comida física. Não, mas ele vai tentar a Jesus quando ele percebe que Jesus está ficando fisicamente debilitado. Então ele vai para tentar. Só que mesmo assim ele se arrebentou todo, porque Jesus o vence pela palavra. Então nós vemos que, e outra coisa, não foi o diabo que levou Jesus para o deserto, foi o Espírito Santo. Nesta situação que você vive, não fique preocupado que tudo é o diabo. Não. Confie no Senhor. É o Senhor que está cuidando de você, Ele que está agindo na tua vida, então é tudo para a glória dele. O Espírito Santo na missão de Cristo. Aqui eu acho interessante que Jesus vai à sinagoga e quando Jesus chega na sinagoga, é dado para ele a leitura do dia. E quando ele faz a leitura do dia, ele vai ler exatamente Lucas 4,18, uma referência em Isaías 6, 1 e 2, quando Isaías escreve, e o Espírito do Senhor Jeová está sobre mim. Depois você lê lá, que vai dizer, porque o Senhor me ungiu. Depois que Jesus lê isso e fala para eles, Jesus vai dizer assim, olha, hoje esta escritura se cumpriu diante de vocês. Vocês estão vendo literalmente a quem essa escritura estava referindo. Ou seja, essa escritura se referia a mim. E esta é a minha missão, apregoar o reino de Deus, apregoar o tempo de salvação, a liberdade aos cativos. É uma obra maravilhosa que Jesus veio fazer. Por isso que nós não podemos deixar de pregar, de anunciar esta obra maravilhosa. E graças a Deus que Lucas, o evangelista Lucas, ele vai fazer esse apanhado maravilhoso. No segundo tópico fala Atos dos Apóstolos, o Espírito Santo no ministério da igreja.
o Espírito Santo em Atos. Ao concluir o Evangelho, Lucas anota que Jesus instruiu os discípulos a esperarem o revestimento do poder do alto. Ele vai dizer no capítulo 24, 49 do seu Evangelho de Lucas o seguinte, está escrito lá, Lucas escreve, ficai na cidade de Jerusalém até que do alto sejais revestido de poder. E é uma mesma referência lá de Atos, quando ele fala, olha, vocês vão para Jerusalém e lá vocês serão revestidos de poder. E de fato isso vai acontecer. O autor ratifica que o derramamento do Espírito Santo era a capacitação necessária para evangelizar os povos. Tanto que Atos 1:8, todo missionário, todos que amam missões, tem que conhecer Atos 1:8 e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria e até aos confins da terra. Ou seja, não era para pregar só em Jerusalém e depois na Judéia, e depois em Samaria, e depois aos confins da terra, não. Era algo simultâneo. Ao mesmo tempo que um grupo deveria estar pregando em Jerusalém, o outro está pregando em Judéia e Samaria, e outros pensando em avançar sobre a face da terra. Esta era a necessidade. Mas primeiro era necessário receber, mas recebereis a virtude do Espírito Santo e ser-me-eis testemunhas. Para ser testemunhas, precisa estar revestido do Espírito Santo. Ninguém será testemunha se não estiver revestido do poder. Por quê? Testemunhar, eu vi uma definição no grego, é uma ideia de Marte. Ser testemunha é ser Marte. E para ser Marte, só estando cheio do Espírito Santo. Então nós vamos ver essa importância do batismo. Relata que cerca de 120 pessoas aproximadamente estavam lá no cenáculo e eles foram revestidos de poder. Portanto, Atos registra a ação do Espírito Santo na inauguração histórica da igreja como agência de Cristo. As pessoas, quando vão inaugurar uma igreja, chamam autoridade, chama tanta gente. Mas a igreja de Atos não teve autoridade humana ali, mas ele teve autoridade celestial. Teve ali a autoridade do sumo senhor, do sumo pastor, para inaugurar aquela igreja. Coisas sobrenaturais aconteceram. E sempre lembrando que a capacitação, o Espírito Santo na minha e na tua vida é uma capacitação para nós realizarmos a obra do Senhor. No 2, a promessa cumprida no Pentecoste. O batismo no Espírito Santo remonta à profecia de Joel, que vai falar que o Senhor ia derramar do Espírito sobre toda a carne. Joel, capítulo 2, versículo 28, vai falar sobre isso. E Cristo vai assinar embaixo, dizendo, olha, isso vai acontecer, é a promessa de meu Pai. O cumprimento se deu no dia de Pentecoste. Pentecoste era uma festa que acontecia 50 dias após a Páscoa, tá? Então, Pentecoste significa 50. Então, era uma festa que acontecia 50 dias após a Páscoa. E o interessante é que naqueles dias, Jerusalém estava lotada. Muita gente estava ali para essa festa após a Páscoa. Eu acredito que até alguns foram para a Páscoa, emendaram, ficaram lá, passaram lá 40 dias, 50 dias lá, outros foram e voltaram, enfim, mas tinha muita gente lá. Então a promessa vai se cumprir. Os discípulos foram cheios do Espírito Santo. Todos eles que estavam ali no cenáculo foram cheios. Eles viram línguas repousando sobre os outros e observaram que eles falavam. Essas línguas, quando tocavam neles, eles falavam em outras línguas. É o que nós chamamos vamos falar mais à frente um pouquinho, de glossolalia. É algo assim extraordinário. Então vamos ver aqui, diz então, que quando eles são batizados, eles vão falar em outras línguas, sinais sobrenaturais vão acontecer, como um som tomou conta do ambiente, as línguas que eles viram foram algo que veio naquele momento para marcar. Esses fenômenos, somente falar em línguas, se repetiria nos demais registros em Atos, né? Ou seja, não ia haver mais, as pessoas não iam ter mais vento,
tocando, enchendo a casa. Não que não poderia, mas o que seria percebido não seria nem de repente ver sobre outro a língua, mas as pessoas seriam tocados pelas línguas e falariam, seriam cheios desta maravilhosa presença do Espírito Santo. Você já é batizado no Espírito Santo? Já teve essa experiência? Ainda não? Busque, porque ser batizado é muito bom. E uma coisa que as pessoas falam, que o batismo com o Espírito Santo é línguas dos anjos. Não, não tem nada a ver com língua dos anjos. O batismo do Espírito Santo é uma língua que Deus deu para a igreja. É para a igreja, não tem nada a ver com anjo. É algo de Deus, é algo de Jesus, é algo do Espírito Santo com a igreja. Quando a igreja for arrebatada, irmãos, as línguas estranhas vão cessar. As línguas estranhas é como uma ligação, um código que você fala diretamente com o Senhor. Mas na eternidade não tem essa língua estranha como nós falamos aqui. Aí você me perguntar, pastor, então qual vai ser o idioma que eu vou falar no céu? Não sei, só não é línguas estranhas. Vai ser o idioma do céu, tá certo? Porque se fosse línguas estranhas, o que se fala no céu, Satanás conhecia quando nós falamos em línguas estranhas. E ele não sabe, ele não detecta o que nós falamos, porque é uma ligação direta, é coisa de Deus para a igreja. Desse modo, a partir de Pentecoste, os discípulos começaram a pregar pelo poder, pregar pelo poder do Espírito Santo. Muitas maravilhas e sinais foram operados por meio deles. Eles vão ser usados tremendamente para operar sinais, para curar enfermos, enfim. A expansão da igreja primitiva. O poder do Espírito Santo capacitou os crentes para o serviço cristão. Já no primeiro sermão, Pedro anunciou Cristo com força, com garra, com intrepidez, e quase naquele dia 3.000 almas aceitaram a Cristo, se converteram. Depois da cura do coxo na porta do templo, a ministração da palavra, quase 5.000 se renderam. Olha, irmãos, que coisa tremenda. Foi algo assim extraordinário. E a gente percebe que para uma pessoa pregar para se converter 3.000, 5.000, tinha muita gente. Era o Espírito Santo levando a palavra de Pedro e eles iam se convertendo, eles iam se rendendo ao Senhor, e algo maravilhoso aconteceu ali em Jerusalém no dia de Pentecoste. Oh, coisas de Deus, maravilha. Filipe também, na virtude do Espírito Santo, evangelizou, levou um avivamento para Samaria, aproveitando que lá em Samaria já tinha aquela mulher samaritana, já tinha outras pessoas já tinham acreditado em Cristo. Quando o poder do Espírito Santo chegou lá na vida de Filipe, foi festa pura naquele lugar. Cornélio era um centurião que era um homem zeloso, temente, mas não conhecia o Espírito Santo, não tinha aceitado Jesus, mas vai mandar chamar Pedro, e quando Pedro chega lá, está falando com eles, eles são batizados. Algo sobrenatural acontece. Paulo foi cheio do Espírito Santo e aqui fala que ele alvoraçou o mundo. Ou seja, podemos usar até a expressão, Paulo incendiou o mundo com o poder do Espírito Santo, com essa mensagem poderosa. Oh, queridos irmãos, que coisa boa é quando nós acreditamos naquilo que pregamos. Paulo acreditava naquilo que ele pregava, e nós também precisamos acreditar. Ele vai dizer, gente, a minha pregação não consistiram em palavras persuasivas de sabedoria humana, mas foi em demonstração do poder de Deus. A sabedoria humana é até boa, mas não se equipara à sabedoria divina. Então, queridos, foi muito lindo o que Deus fez na vida dos apóstolos lá no início da igreja, seguindo a Paulo, e chegou até nós também. Muita bênção. 3. Um modelo pentecostal para a igreja de nossos dias. O revestimento do poder do alto. Revestimento. Quer dizer o quê? Que a pessoa já está vestida. A pessoa, eu vou falar sobre isso aqui, quando nós levantamos a nossa mão e aceitamos o Senhor Jesus, nós somos vestidos do Espírito Santo.
Nós recebemos o Espírito Santo. Mas depois que nós começamos a buscar, nós somos revestidos do Espírito Santo. Todo mundo tem o Espírito Santo. Todo mundo que se converte já tem o Espírito Santo. Mas chega um momento que esta ação precisa ser uma ação extraordinária na vida desse crente. E o Espírito Santo vem trazendo isso. Pedro ensina que essa promessa está em vigor para os nossos dias e é para todos os salvos. A experiência pode ocorrer junto ou após a regeneração. Entendeu? Só pode ser batizado no Espírito Santo aquele que se converte, aceita Jesus. Na hora, pode acontecer na hora ou depois, mas a pessoa precisa aceitar Jesus, senão não tem como ser batizado no Espírito Santo, ok? Ressalta-se que o Pentecostes, os discípulos já tinham o Espírito Santo. Todo salvo em Jesus recebe o Espírito Santo na conversão. Porém, o batismo no Espírito Santo é algo distinto do novo nascimento. Como eu disse, o revestimento, o ser cheio do Espírito Santo, é o revestimento a mais que todos nós precisamos. Todo crente precisa. Você recebe o Espírito Santo no ato da tua conversão. Até porque, para você se converter, foi o Espírito Santo que trabalhou, não foi sozinho. Você não se converteu sozinho. Mas depois, o Espírito Santo vai precisar revestir você para algo extraordinário. Então, esse poder é para quê? Para realizar uma obra maior na evangelização, para ter uma vida cristã vitoriosa, para adorar com mais profundidade. Enfim, para quê? É um exemplo dos cristãos, né, que hoje a igreja odierna deve buscar esse revestimento. Hoje a igreja deve buscar. Só que a igreja, muitos estão preocupados só com o glamour da igreja, com o poder, com o status político da igreja, o envolvimento da igreja com o Estado e tantas coisas, e esquece daquilo que é básico, que é buscar o Espírito Santo, quer ser revestido do Espírito Santo. As línguas como evidência inicial. A palavra glossolalia, de origem grega, indica que as línguas concedidas pelo Espírito Santo podem ser humanas ou celestial. Lá no Pentecoste, aconteceu a glossolalia. Lá foi a glossolalia, ou seja, aqueles homens que estavam ali, aquelas mulheres que estavam em Jerusalém, que foram várias nacionalidades, eles ouviram aqueles homens simples, sem sabedoria, falar na sua própria língua. Foi a glossolalia. Então pode acontecer em um falar em línguas que a gente vai falar uma língua que a gente mesmo de repente não está sabendo o que está falando, mas alguém lá vai entender aquela língua. Vai ser uma forma de um evangelismo. Mas como pode ser também a língua como nós falamos na igreja. Algo assim, que não é a glossolalia. É a língua estranha que, como diz Paulo, é aquela língua que edifica a pessoa mesmo. Por isso que ele até fala, se for para falar muitas, então, olha, é melhor você fala baixinho, né, porque você está edificando a si mesmo. Mas se for a glossolalia, você vai falar e Deus vai te dar essa sabedoria para você entender que você está evangelizando outras pessoas. No Pentecostes, os discípulos falaram em línguas. Em Cesareia, na casa de Cornélio, falaram em línguas. Em Éfeso, falaram em línguas. Na vida de Paulo, as línguas estavam sempre com ele. Falaram em línguas. E o falar em línguas é uma evidência inicial do batismo no Espírito Santo, tá? Então, o falar em línguas marca que a pessoa foi batizada no Espírito Santo. A pessoa pode ser cheia e não falar em línguas, mas o fato dela ser cheia, ela precisa pedir ao Senhor uma confirmação das línguas estranhas. Vamos dizer assim, é o atestado do Espírito para que
para que aquela pessoa seja reconhecida como alguém que é cheio do Espírito Santo. É claro que nós vamos nos deparar com pessoas que fabricam até línguas estranhas. Inclusive, até alguns ensinadores, quando vão ensinar, falam em línguas estranhas. Aí alguém pensa que está falando a língua estranha, ele está inventando uma língua na hora. E aí? Pode essa brincadeira? É para você pensar. Então nós não podemos brincar com isso. Então as línguas estranhas, elas são fundamentais e vai ser o atestado de que alguém foi verdadeiramente batizado ou não. 3. A plenitude do Espírito Santo. A experiência pentecostal não ficou restrita ao tempo dos apóstolos. Ok? Não foi só para aqueles dias. Há aqueles que vão ensinar dizendo que a dispensação do Espírito Santo cessou. Não, mas não cessou. A ação do Espírito Santo continua na vida da igreja. Enquanto estiver a igreja aqui, o Espírito Santo vai estar atuando na vida desta igreja, na vida da noiva do Cordeiro. A expressão do meu Espírito derramarei aponta para o quê? Para o início da dispensação do Espírito Santo e mostra que a efusão será contínua até o grande e glorioso dia do Senhor. Ou seja, o Espírito Santo continuará derramando, continuará enchendo, continuará batizando até a glorificação da igreja. Enquanto a igreja não for glorificada em Cristo, ela vai ficar aqui recebendo essa ação poderosa do Espírito. As manifestações também pode ser o quê? Em sonhos, profecias, visões, prodígios, sinais. Tudo isso atesta que uma pessoa é cheia do Espírito Santo. Mas tem algo fundamental que não pode faltar na vida do crente, na vida do servo de Deus, que são os frutos do Espírito, ou o fruto do Espírito com as suas particularidades. Então nós não podemos ser cheios sem produzir o fruto, porque todos que são cheios do Espírito Santo precisam estar produzindo este fruto. E o Espírito Santo então vai nos capacitar para quê? Para essa obra gloriosa, para essa obra poderosa. Queridos, chegamos ao final da síntese da nossa lição. Obrigado a você que tem estado comigo, tem estudado a palavra do Senhor comigo. Te desejo um dia de paz, de bênção, e não esqueça de estar comigo no canal, se inscrever no canal, acionar as notificações e receber a poderosa palavra do Senhor nosso Deus. Concluindo, Lucas descreve a capacitação do Espírito Santo no ministério de Jesus e no ministério da igreja. Esse revestimento de poder na vida do crente não é assim apresentado como um dom para a salvação, mas como a unção dos salvos para testemunho e o serviço cristão. Esse é o padrão bíblico adotado pelo pentecostal, submisso ao ensino das Escrituras Sagradas. Aí, concluindo aqui, eu vou dizer o seguinte: batismo no Espírito Santo não salva. Quem salva é a fé em Cristo Jesus. Agora, o batismo não tem poder de salvar, porque, infelizmente, muitas pessoas foram batizadas e estão no mundo. Que Deus te abençoe. Se inscreva no canal, acione as notificações e vem comigo. Eu sou o pastor Valmir Ribeiro e é um prazer estar com você uma vez mais. Que Deus te abençoe. Essa Semana da Mulher, que a tua vida, que a vida da tua casa, da tua família, seja cheia da presença de Deus. E que Deus te abençoe sempre, que você possa ser uma testemunha, minha irmã, viva da obra do Senhor Jesus na tua vida. Fique na paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Até a nossa próxima aula, que vai falar sobre as epístolas instruem e formam os cristãos. Deus te abençoe. Um abraço.